coisa para a gente conversar, né? De vez em quando alguém manda pergunta assim: taxa de religação de energia, né? É do locador ou é do locatário, né? Então, a gente vai começar do mais simples. Então, vamos lá. Vamos pensar nos débitos de consumo do imóvel locado. Existem débitos que são ligados ao imóvel e débitos que são débitos decorrentes da utilização do imóvel, né? Então, por exemplo, independente do contrato de locação, você vai ter débitos que acompanham o imóvel. Por lei, então vamos lá, a gente vai tratar agora de aspecto legal. Por lei, os débitos que acompanham o imóvel, né, são débitos que tecnicamente a gente diz que tem ambulatoriedade, né? São débitos cujas obrigações tecnicamente a gente chama de propter terreno, acompanham o imóvel. São débitos ligados ao imóvel, à matrícula. Que débitos são esses? Débito de IPTU é um débito do imóvel. Débito de condomínio é um débito do imóvel. E é isso. Por isso que quando o imóvel vai ser vendido, né, você precisa apresentar. Você não pode ter débito de IPTU, né? Você não pode ter débito de condomínio, né? E caso tenha, ele vai acompanhar o imóvel. Por quê? Esses débitos não são débitos de consumo, são débitos decorrentes do imóvel. Por que eu estou frisando muito isso? Porque quando eu vejo vocês falarem que existem concessionárias de água, né, que até transfere a titularidade, mas deixa o débito no imóvel, isso é de uma ilegalidade gigantesca. Isso é um absurdo. E eu não entendo como que pode ter uma agência reguladora que permite isso. E eu fico me questionando se quando você se depara com isso, se você acionasse a agência reguladora, se isso estaria deste tamanho, né? Então vamos lá, vamos voltar agora. Raquel, e o débito de consumo, né? É o débito ligado ao CPF. É aquele que decorre da utilização do imóvel, mas não é do imóvel, né? Então, o que acontece? É por isso que o locador, quando aluga o imóvel, fala assim: locatário, bonitinho, você vai lá e vai transferir a conta de energia para o seu nome, né? E a conta de água você tem que pagar, você precisa, na medida do possível, aonde se faz isso, também transferir para o seu nome. Por quê? Porque esse débito, né, o consumo de água, o consumo de luz, né, o consumo de gás, né, são consumos pessoais, são da família, são do CPF, né? Então, não tem graça nenhuma, né, o locador deixar o terminal de energia dele lá, o locatário entrar, não usar, né? Gerar um débito para ele, né? E gerar aí às vezes até uma negativação, né? De uma coisa que ele está usando para ele e não para o imóvel. Quando você pensa no
no tributo ou na taxa condominial, que é um débito efetivamente do imóvel, né? Você pensa o seguinte: o que é o condomínio, por exemplo? O condomínio não é uma empresa. O condomínio é um conjunto, é um sistema de rateio, né? Onde todo mundo se junta e fala assim: olha, aquilo que é comum, a gente vai se juntar, vai ratear as despesas, né? É uma associação destinada a um rateio de despesa e ao cuidado do bem comum, à administração do bem comum. Como são vários proprietários, como são vários imóveis, né? A taxa condominial é uma taxa que é devida em razão daquele imóvel e não da utilização. Aí você vai falar assim para mim: Raquel, ok, mas no contrato de locação, eu transfiro a responsabilidade do débito de IPTU e do débito de condomínio para o meu locatário. Ok, você transfere e é lícito você transferir, né? Mas quando você trata do débito de energia, do consumo de energia, do débito do consumo de água, não é uma coisa do imóvel. A origem desse débito é a utilização de um serviço de água, de esgoto, de um serviço público de fornecimento de energia, né? Que não está ligado ao imóvel, ele está ligado à utilização da família. Tanto que o locatário chega, ele pede a instalação, né, do terminal dele, ele sai, ele desliga e aonde ele for, né, ele vai estar usando um serviço equivalente de fornecimento de energia, de água, de gás, né? De água e esgoto, de gás, porque isso é uma necessidade essencial da família dele. Bom, então a gente define de imediato, de uma maneira muito clara, o que é um débito do imóvel e o que é um débito do CPF. O débito do CPF é um débito de consumo. Toda vez que você tiver um débito de consumo, esse débito e os encargos em volta disso estão na conta do locatário. Então, digamos, se o locatário entrou no imóvel e o locatário anterior desligou a energia elétrica, ele saiu, ele mandou retirar o terminal, né? E o locatário está entrando e ele vai pagar uma taxa de religação, essa taxa é dele. Por que essa taxa é do locatário, né? Porque é um serviço que ele está solicitando para proveito próprio, não tem nada a ver com o imóvel. Aí acontece muito de ter um atraso muito grande, né, no fornecimento, na instalação desse terminal. Algumas concessionárias demoram 5, o prazo normal são 3 dias, né? Algumas concessionárias demoram 5, demoram 10. Eu já vi concessionária de energia elétrica ter dificuldade de instalar relógio, né? Chegar no imóvel, ter uma dificuldade de instalar relógio ou de não encontrar o local e demorar mais de 10 dias e o locatário ficar sem poder mudar para o imóvel. Aí é recorrente
quando isso acontece, o locatário querer isenção. E o que acontece? Geralmente, ele assina o contrato, né? E ele retira as chaves no mesmo dia que ele assina o contrato. Aí, ele só consegue fazer o pedido de transferência de titularidade ou de instalação de terminal quando ele está com o contrato assinado, confere? Aí ele vai lá, pega o contrato, leva na empresa de energia, mas ele já retirou as chaves e o contrato está correndo o aluguel, está na vigência. Qualquer delay que acontece aí e demora mais do que 3 dias, esse sujeito não quer pagar o condomínio. Aí, volta e meia alguém me pergunta, né? E às vezes eu pego até advogado mandando e-mail para a imobiliária escrevendo assim: olha, o locador está violando o contrato, né? Porque ele está cobrando o aluguel, mas ele não entregou o imóvel em condições de servir a uso a que se destina. E aí, o sujeito fala até no artigo 22, inciso 1 da Lei do Inquilinato. Ele fala assim: o locador está violando o contrato, não pode cobrar o aluguel, porque ele entregou o imóvel sem energia. Então, vamos lá para o nosso conceito do débito que é pessoal, que é ligado ao CPF. A obrigação, em relação à energia elétrica, a obrigação do artigo 22, inciso 1, que fala que o locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina, essa obrigação é a obrigação de ter o imóvel em condições de receber a ligação, o terminal. O locador só infringe esse dever em relação à energia elétrica se ele entrega um imóvel onde a concessionária de energia elétrica não consegue instalar um terminal, seja de luz, seja de água. Mas, a partir do momento que o imóvel tem condições de receber um terminal de luz e de água, esse tempo da demora aí na instalação é um problema do locatário. É claro que você precisa se desvencilhar de qualquer mecanismo que gere desgaste para você na locação. Então, o que é interessante, né? Faz o contrato e dá um prazo aí na vigência, ou faz o contrato e fala com o locatário assim, ó, o contrato está aqui, vai lá, pede a transferência de titularidade, né? Ou pede a instalação de um terminal, né? E quando você tiver com energia, você vem e retira as chaves. Você pode trabalhar com isso também, né? Ou retira as chaves na data tal, ou você entrega as chaves, né, ali e fala que a vigência vai ser daí a 2 dias, a 3 dias. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa se desvencilhar desse tipo de problema. Aí tem gente que fala assim: ah, mas é porque a instalação do terminal demora mais do que a transferência de titularidade. Com certeza. A transferência de titularidade vai acontecer, ele vai pedir no dia, daí a 3 dias isso já foi feito. E quando você está trabalhando com transferência de titularidade, você não tem o imóvel sem energia ou o imóvel sem água. Aí tem gente que fala assim: ah, é porque o meu locador não quer pagar a energia do período de vacância. Pois é, mas aí quando dá algum problema e o locatário vai brigar por dia de aluguel que ele estava sem luz, né? Mesmo que o locatário não esteja com razão, você tem um atrito logo no início da locação. Você já começa a coçar a sua cabeça logo do início. Então, você precisa se cercar de meios. Por que eu estou tratando disso? Porque isso toca na questão do débito
ter natureza pessoal, né? Da questão da energia elétrica, né? Ser pessoal. Por isso que quando o locatário entra e ele precisa pagar uma taxa de religação, essa taxa aí vai ser dele, porque o locatário anterior desligou. Dica, né? Você segue aí conforme for melhor. Às vezes é melhor não retirar o terminal, para você pensar. Será que não é melhor trabalhar com o locatário saindo e transferindo de volta a titularidade para o locatário? Eu não sei quanto que é o consumo mínimo aí no imóvel na sua cidade. Talvez seja R$20, né? E se você tiver um atraso aí e o locatário não conseguir instalar o terminal com muita rapidez, você vai ter um prejuízo maior, né? Então, é para avaliar conforme o grau de rotatividade do imóvel, né? Aquele imóvel que aluga mais rápido, na minha opinião, não vale a pena desligar o terminal de energia. Vamos lá. Aí, vamos para os problemas. Quando a gente pensa, então, que o consumo de energia, o consumo de água, o consumo de gás, né, são débitos pessoais, né, são débitos ligados ao CPF, o que a gente vê muito, e isso acontecia muito no meu estado, né, graças a Deus isso não acontece mais. O locatário saía, deixava débito, e o que as concessionárias faziam? Né? Isso acontecia muito aqui, eu sei que acontece no país no geral. O locatário saiu com débito da ligação no CPF dele, mais a ligação no terminal do imóvel locado, certo? Aí ele saiu, ficou no débito dele. O que acontecia aqui? O locatário novo entrava, pedia transferência de titularidade e o que a empresa fazia? Não posso transferir porque esse imóvel tem débito. Eu quero até ativar os comentários para saber se isso acontece aí. E aí? Acontece aí? O imóvel... o locatário anterior deixou débito, né? Locatário deixou débito, entrou um novo locatário e ele está com dificuldade para instalar, né, para transferir a titularidade para o nome dele, e a concessionária de serviço público chega e fala assim: esse imóvel tem débito, eu só transfiro se você quitar o débito do locatário anterior, né? Aqui acalmou muito, mas a EDP aqui no estado do Espírito Santo era campeã dessas coisas. Aí o que acontecia? A imobiliária mandava o locador pagar o débito, quando era baratinho o locador pagava, depois a imobiliária ia receber do imóvel do locatário anterior, né? Mas às vezes o locatário tinha deixado um débito muito alto e era um problema. A Luli está falando aqui em Itapema, se o novo locatário tiver algum débito em aberto no CPF dele, ele não consegue transferir a luz para o nome dele. Ah, mas aí é diferente. O locatário está com débito no CPF, ele não consegue. Isso aí a concessionária pode fazer. Por quê? Porque ele está devendo para a concessionária, né? O que não... tem que pedir isenção de débitos, mas demora 10 dias. Então... o que a concessionária não pode fazer é não deixar instalar não transferir a titularidade de um novo locatário, né, por débito do anterior.
É como se ela estivesse transferindo o débito de um CPF para outro. E não pode. A Renata está falando, para piorar, dentro da mesma concessionária em agências diferentes, tem regras diferentes. Pois é, mas aí deixa eu te falar. Existe uma resolução da ANEEL. Antigamente, essa resolução era a resolução 414 de 2010. Hoje ela foi substituída pela resolução número 1000 de 2021, que teve algumas alterações agora em 2022. Então, eu quero te sugerir que você anote aí o número desta resolução. E quando você precisar abrir um protocolo, qualquer coisa assim, na sua empresa aí, na concessionária da sua região, você saiba qual é o número dessa resolução. Artigo, eu acho que 300 e alguma coisa, mas você pode pesquisar. Val, você me ajuda? Que agora eu não peguei aqui o número do artigo, estou tentando. Eu acho que é 348, mas não estou certa. E aí, ela regula e diz o seguinte, né? Que a concessionária de energia elétrica não pode impedir a transferência de titularidade de um CPF para outro no imóvel, se o usuário anterior tinha débito, né? E não pode impedir a instalação de um terminal naquele imóvel se o usuário anterior deixou débito. Por que a resolução 1000 de 2021 diz isso? Eu não me lembro se é artigo 346 ou se é artigo 348, mas essa regra existe, tá bom? Lá na resolução 1000 de 2021. E essa resolução vai te salvar em muitas situações. Aí, digamos, vocês estão me relatando que tem agência que deixa, tem agência que não deixa, é o samba do crioulo doido, não é? Tem que falar até com cuidado essas coisas, daqui a pouquinho estão achando que eu estou com racismo aqui, né? Mas é a expressão popular. Então, é a casa aí da mãe Joana, né? Aquela bagunça, ninguém se entende, ninguém sabe o que. Não existe um padrão nas concessionárias. Isso é Brasil afora. Artigo 346, eu falei certo então. Eu estava na dúvida se era o 346 ou o 348. Aí, poder não pode, né? Mas o que você vai fazer no seu contrato? Você vai dizer que ele precisa comprovar o pagamento, porque até provar que focinho de porco não é tomada, ou até regularizar isso na concessionária, você tem um problema real para administrar entre uma locação e outra. Entende? Ó, a Jânia está falando, tirando o problema de pintura, em segundo lugar são os problemas de débito de água e luz. Isso, Val, obrigada. Resolução normativa 1000 de 2021 da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o que você tem que fazer para lidar bem com esse tipo de coisa? E eu tô falando de energia elétrica, tá? Não tô falando de água e esgoto, a gente já vai falar sobre isso. Quando você estiver trabalhando com problema de energia elétrica, a gente já vai falar de gato, tá? Peraí. Quando a gente está falando de problema de energia elétrica, a gente está falando de uma concessionária de serviço público que tem uma agência reguladora muito eficiente, que é a ANEEL. A ANEEL tem essa resolução,
a ANEEL fiscaliza e eu vou te contar um segredo. Você vai anotar aí o número dessa resolução, porque você precisa estar bem informado, né? Qual é a exceção? A regra é: a concessionária de energia elétrica não pode dificultar a transferência por débito anterior do usuário anterior, não pode impedir a instalação de um novo terminal por um CPF que está limpo por causa de um débito de um usuário anterior, não pode. Qual é a exceção? A exceção que tem lá na instrução normativa é quando você tem, por exemplo, uma empresa, a empresa não paga a conta de energia, tá? Aí eles criam um outro CNPJ com os mesmos sócios e estão pedindo uma outra ligação. Aí isso é burla, aí a concessionária não vai deixar. Mas a exceção não é o nosso dia a dia com locações. Então, você vai para a regra que você vai se dar bem. Aí o que acontece? Como nem as agências se entendem, vai ter lugar que eles vão obedecer e vai ter lugar que eles não vão obedecer. Qual é a minha dica? Passe a fazer protocolos dentro das concessionárias e os protocolos que não forem atendidos, você vai abrir um protocolo na ANEEL. A minha experiência é que em até 3 dias, o seu problema está resolvido. Porque quando isso bate na ANEEL, a ANEEL abre um procedimento e a concessionária que está errada vai lá e resolve o problema. Bom, aí pode acontecer ainda em relação à energia elétrica do locatário entrar e fazer gato. Quem já passou por gato aqui? Problema de gato de energia? Eu já passei. Não é bom, não? Porque, segundo o que a gente apurou, o gato ainda era da locação anterior. Percebe? Então, quando você se deparar com uma denúncia de gato de energia, quando você se deparar com um problema de consumo abaixo, que provoque uma vistoria de medição, né? 1 milhão de vezes, Val? O que, gato? Não, eu tive pouco, então. Mas não é bom, não. Aí o que acontece? Às vezes... Ó, ainda tem gente colocando. Pois é. Então, vamos lá. O que você vai fazer quando acontecer, por exemplo, do locatário falar assim: o meu consumo veio muito alto, né? Ou o meu consumo, ou a concessionária identificou que o consumo veio abaixo, mandou um técnico lá Gente, eu não consigo responder a pergunta agora, eu vou desativar os comentários de novo, porque eu fico querendo ler e aí eu não consigo, me desconcentro da live. O que acontece às vezes, né? Quem nunca passou por um problema da concessionária chegar e falar assim, ó, esse terminal estava medindo errado. O terminal estava medindo errado e a gente mandou um técnico e descobriu o seguinte, que a gente mediu errado ou tinha um defeito no medidor e agora a gente está lançando aqui R$5.000 de diferença de consumo para trás.
Alguém já passou por isso? Eu vou pedir para vocês não mandarem dúvida, só responde sim ou não. Vou ativar os comentários aqui. Alguém já passou? Quem já passou por isso? Da concessionária chegar e falar assim: a medição estava errada, agora a gente vai lançar o consumo aqui, acertamos o medidor e a gente vai lançar o consumo aqui retroativo. Hã? Aí lança retroativo, o locatário recém mudou. Alguém já viu isso? O consumo retroativo é do período do locatário que saiu. Você deu nada consta para ele. Né? E aí, como é que faz? Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Isso também está na resolução 1000 de 2021 da ANEEL. Quando a concessionária manda um técnico fazer uma revisão para atribuir uma diferença de medição de período retroativo, ela precisa fazer um termo de ocorrência de inspeção. Isso se chama TOI. E sabe o que acontece? Muitas vezes o TOI é feito sem observância do contraditório. Lembra aquilo que às vezes eu falo com vocês, que eu falo assim, gente, cuidado com vistoria. Vistoria é meio de prova, é como se fosse um procedimento administrativo, precisa ter contraditório, né? Não tem isso que eu falo para vistoria? Isso existe quando a concessionária de energia vai fazer uma medição para atribuir uma diferença retroativa, né? Então, ela precisa fazer um TOI. Vou colocar a Val aqui como moderadora, né? Ela precisa fazer um TOI, um termo de ocorrência de inspeção. Ela precisa, quando for fazer essa medição, essa averiguação, o usuário tem de estar presente. Ela precisa notificar que fez, né? Ela precisa informar que fez. Ele tem 15 dias para, por exemplo, contestar essa medição. Ele pode pedir perícia nesse aparelho e muita gente não sabe disso. Percebe? E às vezes você passa por perrengue nisso aí e às vezes a concessionária está errada. E às vezes o funcionário que faz esse TOI está tirando o valor de trás da orelha dele. Na falta de parâmetro, ele pode se utilizar de padrão de consumo anterior? Até pode. E quando você tiver locatário diferente com padrão de consumo diferente? Percebe? Você, administrando locação, precisa ter noção dessas questões de termo de ocorrência de inspeção, de diferença de medição, porque você pode se deparar com esse tipo de ocorrência. Aí vamos lá. Bom, Raquel, e agora? E essas concessionárias de água, né, que insistem em atribuir essa diferença, atribuir esse débito para o imóvel e não para o CPF. Tecnicamente, ela está errada. O que eu aconselho? Argumentar isso e abrir isso para a ANEEL, tá? Se der problema. Mas o ideal mesmo é cuidar, fazer o acompanhamento para não deixar acumular débito, porque você já sabe que, infelizmente, no país
as agências reguladoras não são ideais, né? E as concessionárias estão trabalhando errado. Então, você vai fazer o seu dever de casa, você vai fazer a sua parte e não deixar o locatário deixar débito, né? O ideal é que não deixe acumular, né? Eu não concordo não, Freitas. O Freitas está escrevendo aqui, não sei se é o Freitas ou se é a Freitas. A verdade é que a lei do inquilinato retirou quase todos os deveres do locatário para o locador. Aluguel hoje não é fonte de renda, mas prejuízo. Tudo é considerado desgaste natural. Desculpa, não concordo. Não sei por que você está falando isso, né? Mas de uma maneira genérica, não, não consigo concordar. Mas vamos lá. Então, você não deve ficar refém, mas se de tudo você tiver um problema, você tem meios de argumentar isso. No caso de energia, eu acho que é a ANA, né? A agência reguladora, a Agência Nacional de Águas, né? A Agência Nacional de Águas é quem regula. Aí, o que acontece? Ontem, a Lúcia levou na nossa mentoria semanal Tira Dúvidas um problema que ela está tendo com a Sanepar, né? O sujeito está uma casa minúscula, né? Tá com um consumo de água de 10, 15 mil reais. Uma coisa absolutamente surreal, desproporcional para uma pessoa que mora sozinha e aparentemente não tem vazamento, né? Aí eu falei, olha, tá esquisito, né? Tem que ter algum vazamento oculto, alguma coisa. Aí ela falou assim, tá, é a imobiliária, aí vamos para o que interessa. É a imobiliária que tem que resolver o impasse, né, do excesso de consumo, né? Aí eu perguntei para ela assim, calma lá, tá no nome de quem esse débito, né? Tá no CPF de quem? Tá no CPF do locatário. Então, só quem pode pedir uma providência para isso junto à concessionária de água e esgoto é o próprio locatário, né? E aí, o que acontece? Na cesta de produto de administração, não fica muito claro, né, na maioria, o que é serviço da imobiliária, o que é serviço do locador, né, quando você faz o contrato de administração. Se esse débito tivesse no nome do locador, seria de responsabilidade da imobiliária resolver? Eu entendo que o que está refletido na locação, sim, no imóvel, não. Né? Então, por exemplo, se é um impasse da locação, a questão da demora na transferência de titularidade, por exemplo, lembra que eu falei? O sujeito que eu vi que ficou mais de 10 dias para instalar, porque a concessionária ia lá e não tinha um padrão, não tinha um local para poder instalar o relógio de energia, eles não achavam, e depois que resolveu, né? Aí a imobiliária chegou para mim e falou assim, e o locatário tem que pagar esses dias? Eu falei, não, nesse caso o imóvel não estava em condições de receber, né, o terminal. Foi um problema do imóvel e não um problema do locatário, né? Foi um problema ali realmente na conta do locador. Quando você está se deparando com um problema de concessionária de energia elétrica ou de concessionária de água e esgoto,
que é um problema da locação, eu entendo que está na sua cesta de produto. Eu não estou falando do problema do imóvel. Por quê? Uma das coisas que a gente precisa aprender primeiro é que você não administra o imóvel, você administra a locação. Tanto que no período de vacância, quem resolve os problemas é o locador. Percebe? Mas quando você tem um impasse e esse impasse é da locação, se você administra a locação, é um encargo seu, sim. E aí, peraí. Vou ativar aqui os comentários. Então, para lidar com o problema de concessionária de energia elétrica, para lidar com o problema de concessionária de água e esgoto, recapitulando, o que você precisa saber, né? Que esse tipo de débito, esse tipo de obrigação é do CPF, não é do imóvel. Então, quando você tem concessionária se negando a fazer transferência, a concessionária está errada. Isso é do CPF. Concessionária não pode transferir débito de um CPF para outro. Concessionária não pode atribuir o débito de um CPF para o imóvel, se você tem a identificação do usuário. Enquanto a gente não tem uma padronização e uma fiscalização efetiva, e aqui eu preciso fazer justiça porque a ANEEL, na minha opinião, está indo muito bem, né, na gestão, no acompanhamento, na fiscalização das concessionárias de energia elétrica. Não vejo a mesma eficiência nas concessionárias, na agência reguladora das concessionárias de água e esgoto, mas enquanto a gente não tem um padrão, você precisa estar muito municiado de conhecimento, né? Em relação à energia elétrica, a gente tem a resolução 1000 de 2021, e você vai cuidar de fiscalizar o pagamento pontual dessas contas de consumo. Aí tem gente que fala assim para mim, outro dia alguém chegou para mim e falou assim, Raquel, finalização da locação, o locatário está com débito de energia e parcelou. Escuta isso, hein? O locatário está com débito de energia e parcelou o débito, mas o débito está no CPF dele e ele tem caução. Eu posso descontar? Eu falei, pode. Por quê? Porque se no contrato de locação constou que ele precisava pagar débito de consumo e isso era um encargo, e a obrigação de pagamento dele era de aluguel e de encargo da locação, e na cláusula lá de caução, né, fala no contrato que havendo débito de aluguel e encargo, você pode fazer a retenção para pagamento, você precisa fazer, porque ele está com um parcelamento, mas e se ele deixar de pagar? E se isso influir na próxima locação? Né? O Freitas está falando aqui, tive um problema em um imóvel, o locatário solicitou religação informando 220 quando na verdade era 110. Transformou as tomadas em 220, queimando uma lavadora. Locatário ainda ameaçou com advogado. Então, mas aí ele fez errado, né? Ele infringiu o contrato, ele alterou aí o imóvel sem autorização, né? A imobiliária se eximiu. Sim, a imobiliária não tem culpa. O risco da locação não é da imobiliária, é do locador. A imobiliária só responde, né,
quando ela agir com negligência, né? Ou quando ela trabalhar um serviço defeituoso, ela prestar um serviço defeituoso. Mesmo sendo um débito que está parcelado no CPF dele, sim. Por quê? Porque você sabe que isso pode dar um problema para a locação futura. Tudo depende de como está no contrato. É isso que eu estou falando, gente. O jeito mais fácil de você se precaver é bem esse, né? Ele tinha a obrigação de manter as contas de consumo em dia, ok? Mesmo no CPF dele, ok, né? A concessionária tá agindo mal? Tá, mas você não botou lá no contrato que ele tinha que pagar aluguel e encargo? O débito de consumo, mesmo no CPF dele, não é um encargo? Na prática, você não sabe que a inadimplência do locatário anterior te gera transtorno para locação posterior? Gera, né? Por mais que você esteja certo, por mais que a concessionária não possa, ela faz. E enquanto for assim, você tem que agir apertado no contrato. Percebe? Então, é maluco isso, né? E colocar isso na cabeça do locatário, ele fala assim, mas espera aí, é o meu CPF. Ok, a gente vai descontar aqui, né? E vida que segue. A Gi está falando, qualquer débito e parcelamento na concessionária de luz pode prejudicar o próximo locatário. A Enel, por exemplo, não faz troca de titularidade se tiver débito, deveria fazer. Aí tem que entrar com pedido de isenção. Exato. Só que quando você entra com pedido de isenção, Gi, no mínimo são 7 dias. Percebe? Você fica no mínimo 7 dias esperando a isenção. Como eles não podem se negar, eles criaram o mecanismo aí da isenção para desestimular. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar bem para não deixar furo, não deixar o locatário sair com débito de energia. Porque se você resolver isso, você vai ter paz na próxima locação. Tá certo? Nossa live hoje, uma live de feriado, mas amanhã a gente tem uma live imperdível. É bastante difícil tratar essa questão com locatário devedor total, é muito difícil. Mas se você não tratar, imagina que um procedimento de isenção demore de 7 a 10 dias e você alugou o imóvel, né? Logo, né? Você alugou o imóvel e o locatário tem pressa de mudar e ele fica aí 7 dias sem conseguir mudar. Olha o prejuízo para o locador. Aí você vai ter um locatário anterior buzinando na sua cabeça, o locatário atual buzinando na sua cabeça e o locador buzinando na sua cabeça, porque ele sabe que você fechou a locação, né? Mas o locatário atual não conseguiu entrar, está reclamando isenção porque ele não consegue mudar sem energia. E aí? 30 dias na isenção? Agora de água não consegui trocar a titularidade. Vamos lá. Sobre a live de amanhã, o que eu vou contar para vocês? A gente vai conversar sobre mau uso versus desgaste natural. E aí? Quem vai estar aqui amanhã para a gente conversar sobre mau uso versus desgaste natural na locação? Vamos fazer essa distinção? Vamos falar, inclusive, sobre vida útil dos materiais, né? Nívia vai estar,
Dani amou, eu também, Dani. Amei o tema da live de amanhã. Essa live de amanhã, gente, tá especialíssima, tá imperdível. É um aquecimento para o Imobiliária Sem Estresse. A gente vai conversar, inclusive, sobre a NBR 15575. Se eu fosse você, não perdia. Venha para a live de amanhã. Vai ser uma pontinha aí, vai ser um esquenta para o nosso Imobiliária Sem Estresse. Convide seus amigos para assistir. Ó, a Veronilda disse que vai estar também. Tami, você tá sumido. Você tá sumida, hein? A Nívia falou que é raquete, todas as lives são valiosas. Isso aí. A Val também. Tudo para mim, imobiliária é desgaste natural. Freitas, você está convidado para vir para a live amanhã para você entender desgaste natural. Sabe o que acontece, Freitas? Eu já vi que você é locador, que você não é corretor. Deixa eu te contar um segredo. Eterno, só o amor. Imóvel tem vida útil e os itens que compõem o imóvel sofrem sim desgaste natural. Não dá para pensar que você vai tirar renda do seu imóvel e não vai dar manutenção nele. Nem tudo é obrigação do locatário, entende? Então, é muito... Amanhã vai ser às 8. Ô, Paty, você mandou a dúvida que você me passou do IVAR. Gente, a Paty me mandou uma dúvida no direct hoje de IVAR. Sensacional. Eu falei, ô Paty, manda para mim essa dúvida na caixinha, que eu quero responder ela na caixinha. Então, vocês são meus convidados para a live de amanhã. Quero reforçar aqui que semana que vem a gente tem Imobiliária Sem Estresse, dias 18, 19 e 20. Quem já foi no Imobiliária Sem Estresse sabe que tem muito ensinamento, né? A gente ensina muito. Aqui, ó. Tá nos stories, Paty. Então, ó, a escolha é sua. Se você é aluno, eu tô vendo um monte de aluno aqui, não precisa se inscrever, você tá automaticamente inscrito. Todos os alunos vão receber os links e depois vão acessar a gravação, vão poder assistir a gravação. E se você não é aluno, corre lá na minha bio e se inscreve para o Imobiliária Sem Estresse, tá bom? Ó, a Renata tá falando, atendo somente locadores e o que mais acontece é a falta de conhecimento sobre o que diz o contrato de administração e suas coberturas. Pois é, precisa ficar muito claro. Vamos falar aqui sobre cesta de produto, gente, rapidinho, antes da gente fechar. A Renata tá falando uma coisa que é uma coisa que eu sinto também. Sabe o que acontece, Renata? Ninguém te ensinou lá no TTI quais são as obrigações no contrato de administração, né? Então, muita gente fica com dúvida sobre o que é atribuição da imobiliária ou não, né, na gestão da locação, né? Então, quando a gente pensa o que precisa ter na cesta de produtos do contrato de administração, e isso é tema para uma live, vamos amadurecer isso aí para trazer uma live sobre isso, eu penso que tudo que é relativo à gestão daquela locação, inclusive em concessionária de energia, está dentro desse pacote. Mas uma coisa que precisa ficar muito claro, Dani, é assim, ó, você não administra o imóvel, você administra a alocação.
Percebe? Quando você entende isso, né? Aqui tem aluno, a Val ficou maluca quando eu falei sobre elemento de coligação entre contrato de administração e de locação. Quando você entende, quando você realiza que o que você administra é a locação e não é o imóvel, tudo clareia muito do ponto de vista de obrigação, né? Obrigação no contrato de administração. O que precisa estar coberto ali no contrato, na cesta de produto? Mas de tudo precisa ter muita clareza. Precisa ter muita clareza, e estabelecer bem. Por isso que manual é tão importante. Tem locador que fala assim: eu entreguei o imóvel em perfeitas condições e a imobiliária tem que fazer os reparos, porque ela só pode me devolver se o locatário não fez os reparos, a imobiliária tem que fazer. É falta de alinhamento do que é a obrigação, né? Então, isso precisa estar alinhado no contrato, precisa estar transparente, precisa estar alinhado no manual do locador. O que é de quem que é o risco da locação? Por exemplo, em relação à manutenção. Vamos lá. O que a imobiliária precisa fazer? O que a imobiliária precisa fazer no desempenho do contrato de administração? Ela precisa gerir aquela locação e zelar para que aquele contrato seja cumprido. Zelar com todas as suas forças, exaurindo todas as suas possibilidades na gestão daquele contrato, né? E ela é investida de poderes pelo locador para agir em nome dele naquela locação, tá certo? Mas, no caso de manutenção, eu estava mencionando o lance do locador que acha que quando o locatário não faz o reparo, a imobiliária tem que fazer. O que a imobiliária tem que fazer quando o locatário sai e deixa o imóvel detonado? A imobiliária precisa zelar pelo cumprimento do contrato, então ela precisa acionar a cobrança, ela precisa encaminhar aquela cobrança. Se na cesta de produto dela tem oferta de serviço jurídico, que é uma coisa que não vai poder se sustentar por muito tempo, que a OAB está em cima disso. Se ela oferece isso, ela precisa cuidar do ajuizamento, né? Ela vai fazer tudo que está ao alcance dela para que o locador receba do locatário. Mas ela não tem obrigação de reparar nada do bolso dela. Ela precisa fazer valer, trabalhar bem, sim, né? Bom, ela precisa trabalhar bem, desempenhar bem, exaurir bem, intermediar bem os conflitos, mas a manutenção é do risco da locação, a inadimplência é do risco da locação. Como que você desempenha bem essa questão do risco da locação? Terceirizando, né? Eu tenho falado uma coisa muito... Vamos lá. E tem uma coisa, né? A imobiliária não recebe para bancar esse risco. Ela só tem que concorrer junto com o risco do locador se for um aluguel garantido ou se ela tiver agido com defeito na prestação do serviço. Mas aí o fundamento é outro, não é o fundamento do risco da locação. Você vai entrar no fundamento do dever de indenizar pelo ilícito, né? Pelo defeito na prestação do serviço, que é um pouquinho diferente. Gi, por que a OAB está pegando nesse oferecimento de serviços jurídicos? Porque ela entende que isso é uma intermediação, né? Mas isso é assunto para uma live. Vamos, depois do Imobiliária Sem Estresse, vamos fazer uma live sobre o que precisa conter no contrato de administração? Quem topa? Depois, tá? Amanhã, o que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai trabalhar desgaste natural versus
mau uso, né? Ou mau uso versus desgaste natural. E semana que vem tem Imobiliário Sem Estresse. Um beijo para vocês.